Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula de revisão por meio de resolução de questões. Acompanhe comigo a primeira questão que trata sobre execução fiscal, matéria muito cobrada na nossa primeira fase da OAB. Temos aqui, em execução fiscal ajuizada pela União, a contribuinte ABC ofereceu seguro garantia para garantir a execução correspondente ao valor da dívida, acrescido de juros, multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa. Por meio de publicação no órgão oficial, a União foi instada a se manifestar quanto à garantia oferecida pela execução, deixando de se manifestar no prazo que lhe foi assinalado. Diante disso, assinale a afirmativa correta. Não é possível oferecimento de seguro-garantia. Letra B, é possível o oferecimento para garantir a execução fiscal, tendo sido regular a intimação da União por meio de publicação no órgão na imprensa oficial. Letra C, não é possível oferecimento de seguro-garantia. E letra D, é possível o oferecimento de seguro-garantia para garantir a execução fiscal, porém, na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. Bom, o que nós temos aqui? Será que é possível oferecer seguro-garantia na execução fiscal? Antes de falarmos sobre o que é possível ou não garantir a execução fiscal, temos que nos lembrar quais são as defesas cabíveis frente a uma execução fiscal. A partir do momento que a Fazenda ajuiza a execução fiscal, o contribuinte tem no mínimo 4 possibilidades de defesa que são, então, execução fiscal. Poderá o contribuinte apresentar como defesa a exceção de pré-executividade, os embargos à execução fiscal, ou ainda uma ação anulatória ou mandado de segurança repressivo. Lembrando que o mandado de segurança repressivo é o menos comum frente a uma execução fiscal em razão do prazo para a impetração. Nos termos do artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança, que é a Lei 12.016 de 2009, nós temos que o prazo para impetrar o mandado de segurança são de 120 dias a contar da ciência do ato coator. A ciência do ato coator é quando o contribuinte lá atrás recebeu a notificação de lançamento. Aí, quando o contribuinte recebe a notificação de lançamento até ser ajuizada a execução fiscal, pode já se passar muito mais de 120 dias. E aí, por isso, muitas vezes não é mais possível o contribuinte defender-se via mandado de segurança em razão da perda do prazo de 120 dias. Mas, se tiver prazo e não couber EPE e nem embargos à execução fiscal, podemos passar nessa via. Agora, é claro que as duas defesas mais comuns frente a uma execução fiscal são os embargos à execução fiscal e a exceção de pré-executividade. Nós só pensaremos em ação anulatória ou mandado de segurança repressivo quando não for possível com a defesa ser via exceção de pré-executividade ou via embargos à execução fiscal. Mas essas duas são as mais comuns. Traçando aqui rapidamente um paralelo entre a exceção de pré-executividade e os embargos, temos que nos lembrar que se eu pudesse escolher entre EPE, exceção de pré-executividade ou embargos, o melhor é a exceção de pré-executividade. Por quê, Josi, que a melhor é a exceção de pré-executividade? Primeiro porque a exceção de pré-executividade trata-se de simples petição, enquanto os embargos são, na verdade, ação nova. Mas a segunda grande vantagem da exceção de pré-executividade frente aos embargos é que a exceção de pré-executividade não precisa garantir o juízo. Já os embargos à execução fiscal, eu tenho que garantir o juízo. Então, o EPE é muito mais vantajoso, porque só de não precisar garantir o juízo é maravilhoso. E a gente já fala sobre essa garantia dos embargos. Mas só para você não ficar, poxa, mas já que a EPE é uma simples petição, eu não preciso garantir o juízo, por que eu não vou apresentar sempre? Porque a defesa, o campo de defesa na EPE é muito restrita. Nos termos da súmula 393 do STJ, eu só posso apresentar a EPE
quando estiver frente a uma matéria de ordem pública e sem dilação probatória. Então, só podemos nos valer, deixa eu até colocar aqui a súmula 393 do STJ, só posso me valer da EPE para defender frente a uma matéria de ordem pública e sem dilação probatória, certo? Por isso que, por vezes, eu não posso apresentar a EPE e eu tenho que me valer dos embargos. Só que o problema dos embargos é que para eu apresentar embargos, eu tenho que garantir o juízo. Mas, uma vez apresentado embargos, garantido o juízo, eu poderei fazer defesa de tudo e contra todos, matéria de todo direito material, bem como processo tributário. Agora, o grande problema é que realmente o artigo 16 da Lei 6.830 de 80 prevê que eu só posso embargar depois de garantido o juízo. Agora, como é que eu vou garantir o juízo? O artigo 9º da Lei 6.830 de 80, que é a Lei de Execução Fiscal, prevê que eu posso garantir o juízo via penhora de bens ou depósito da quantia que está sendo executada, cobrada, ou mediante carta fiança bancária ou apresentação de seguro garantia. Então, há 4 possibilidades para garantirmos uma execução fiscal e podermos apresentar embargos à execução, quais sejam penhora de bens, depósito da quantia cobrada, apresentação de carta fiança bancária ou seguro garantia. São essas 4 possibilidades de defesa. Logo, então está correto o contribuinte apresentar seguro garantia. Mas ainda ficamos em dúvida em 2 alternativas, concordam? Porque eu tenho aqui essa que não é possível, já vou eliminar, mas sobraram 2, a letra B e a letra D. Acontece que, como é execução fiscal, qualquer intimação ao representante será feita realmente pessoalmente. Então, por essa razão, a letra D de dado é a resposta correta. Então, letra D. Próxima questão, acompanha aqui comigo, questão de número 2. Uma ação de execução fiscal foi movida pela União em face de João para cobrança de crédito tributário referente ao imposto sobre renda dos exercícios 2019 e 2020, conforme certidão de dívida ativa regularmente juntada. Na mesma data em que recebeu a citação enviada pelo correio com aviso de recepção, o executado entrou em contato com seu advogado, constituindo-o para defender os seus interesses diante desse cenário e assinale a afirmativa correta. A citação é inválida, pois deveria ter sido realizada exclusivamente por oficial de justiça ou por digital. Ao ser citado, João terá 5 dias para apresentar a sua contestação. Letra C. Citado, João poderá, dentro do prazo legal, pagar a dívida com os acréscimos devidos ou garantir a execução. E letra D. No prazo de 30 dias contados da citação, João poderá oferecer embargos à execução fiscal. Como que funciona? Uma vez ajuizada a execução fiscal pela Fazenda, que é a ação de cobrança da Fazenda, o artigo 8º da Lei 6.830 de 80 prevê que o contribuinte, o executado, terá 5 dias para pagar a dívida, acrescido dos juros, dos encargos, é claro, ou garantir o juízo. Por que ele tem primeiro que garantir o juízo? Porque eu só posso apresentar embargos à execução fiscal depois de garantido o juízo. Então, o contribuinte, o executado, primeiramente, ele é citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida ou garantir o juízo. E aí, já de questões anteriores, nós sabemos que depois de garantido o juízo, é que eu vou me preocupar em apresentar os embargos à execução fiscal. Logo, o meu prazo para embargar a execução fiscal só começa depois de garantido o juízo. E aí você vai dizer, e qual é o prazo mesmo? São 30 dias. Mas 30 dias contados da onde? Depende da garantia. Artigo 16 da Lei 6.830 de 80.
Se nós fizermos penhora de bens, o contribuinte terá 30 dias para embargar, contados da intimação da penhora. Escreva aí quem é de escrever. Uma vez feita a penhora de bens, o contribuinte tem 30 dias para embargar, contados da intimação da penhora. Se ele realizar depósito da quantia cobrada, o contribuinte terá 30 dias para embargar, contados da efetivação do depósito. E se apresentado carta fiança bancária ou seguro garantia, são 30 dias a contar da juntada aos autos da prova da carta fiança bancária ou seguro garantia. De novo, porque tem sido muito cobrado em primeira fase. Qual é o prazo para apresentar embargos à execução fiscal? 30 dias. 30 dias contados da onde? Depende do quê? Da garantia. Se é penhora, 30 dias da intimação da penhora. Se é depósito, 30 dias da efetivação do depósito. Se é carta fiança bancária e seguro garantia, são 30 dias a contar da juntada aos autos da prova da carta fiança bancária ou seguro garantia. Certo? Josi, qual é o prazo para apresentar uma exceção de pré-executividade? Como a exceção de pré-executividade vai tratar de matéria de ordem pública, essa pode ser questionada a qualquer momento. Logo, não tem prazo para apresentar a exceção de pré-executividade. Ok? Voltando aqui para a nossa segunda questão, então eu tenho que, ao ser citado, João terá 5 dias para apresentar a sua... dentro do prazo legal, são 5 dias, pagar a dívida com acréscimos ou garantir a execução. Letra C está certa nos termos do artigo 8º da Lei 6.830 de 80. Próxima questão, nós temos aqui questão de número 3. Projeto de resolução do Senado Federal pretende fixar nacionalmente as alíquotas mínimas do imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Tributo de competência estadual. Um senador, membro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, que terá de elaborar parecer sobre o tema, consulta você sobre sua opinião jurídica acerca desse projeto de resolução. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Letra A. O Senado, por ser órgão do Poder Legislativo da União, não possui competência constitucional para, por resolução, dispor sobre o tema, por se tratar de ingerência indevida da União na autonomia dos Estados. Letra B. É lícito ao Senado instituir a referida resolução, pois existe autorização expressa na Constituição para tal fixação por resolução do Senado. Letra C. A fixação de alíquota mínima de tributo por mera resolução do Senado viola o princípio da legalidade tributária. E letra D. Resolução do Senado poderia tratar do tema desde que ratificada por ao menos 2/3 dos membros do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ. Bom, sobre IPVA. O IPVA é um imposto sobre a propriedade de veículo automotor, previsto no artigo 155, inciso 3 da Constituição Federal e parágrafo 6º. Então, passe os olhos nesse dispositivo para que você saiba tudo sobre o IPVA. Artigo 155, inciso 3 da Constituição e parágrafo 6º. O IPVA, ele incide sobre a propriedade de veículo automotor. Durante muitos anos, questionou-se se haveria ou não a incidência de IPVA sobre aeronaves e embarcações. E o entendimento do Supremo é que não, que o IPVA só incidiria sobre veículos terrestres. Mas agora, com a reforma tributária, a emenda à Constituição de número 132 de 2023, tem-se que o IPVA incidirá também sobre aeronaves e embarcações. Então, fique esperto para que você acerte essa questão. O IPVA, ele pode ter alíquotas diferentes de acordo com a utilização e o tipo do veículo. O veículo é tipo carro, tipo caminhonete, tipo caminhão, vai ter uma alíquota diferenciada. Quanto à utilização do veículo, utilização
veículo para transporte de criança, veículo para transporte de carga, veículo de passageiro, ele pode ter alíquotas diferenciadas. E realmente a Constituição Federal, no artigo 155, parágrafo 6º, prevê que cabe à resolução do Senado Federal fixar as alíquotas mínimas do IPVA. Então, cabe à resolução do Senado Federal fixar as alíquotas mínimas. Logo, é lícito sim ao Senado fixar essas alíquotas por força de previsão expressa em nossa Constituição Federal. Então, a letra B de bola é correta. É lícito ao Senado instituir a referida resolução, pois existe autorização expressa na Constituição para tal fixação por resolução do Senado. Verdadeira. Artigo 155, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal. Próxima questão, questão de número 4. A sociedade empresária ABC, concessionária de serviço de transporte público coletivo de passageiros, opera a linha de ônibus 123, que inicia seu trajeto no município X e completa seu percurso no município Y, ambos localizados no estado Z. Sobre a prestação onerosa desse serviço de transporte deve incidir: letra A, o ISS a ser recolhido para o município X, o ISS a ser recolhido para o município Y, o ICMS a ser cobrado de forma conjunta, o ICMS a ser recolhido para o estado em que se localiza o município X e o município Y. Bom, aqui a questão refere-se ao ISS e ao ICMS, para você saber qual dos dois impostos irá incidir sobre o serviço de transporte. O ISS é um imposto sobre serviços de qualquer natureza. O ISS tem previsão no artigo 156, inciso 3 da nossa Constituição Federal. E o ICMS é o imposto sobre operações de circulação de mercadorias, previsto no artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal. O ISS incide sim sobre serviços, mas cuidado! O artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal prevê que o ISS incidirá sobre serviços desde que não estejam na competência do ICMS e desde que tenham previsão em lei complementar. A lei complementar do ISS é a 116 de 2003. Então vejam, para que haja incidência do ISS sobre um serviço, esse serviço não pode estar na competência do ICMS e tem que ter previsão em lei complementar. Ô Josi, mas tem serviço de competência do ICMS? Tem. O artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal prevê 2 serviços de competência do ICMS. O artigo 155, inciso 2 da Constituição diz: o ICMS incide sobre operações de circulação de mercadorias e sobre serviços de comunicação e sobre serviços de transportes, mas cuidado, transportes intermunicipais ou interestaduais. Como assim, Josi? Quando se tratar de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual, o transporte sai de um município, vai para o outro, sai de um estado, vai para o outro, incidirá o ICMS, conforme preceitua o artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal. Agora, se o serviço de transporte ficar em um único município, aí incide o ISS. Olha a pegadinha da prova. ICMS incide sobre o serviço de transporte só sobre o transporte intermunicipal ou interestadual. O transporte que sai de um município, vai para o outro, sai de um estado, vai para o outro, incide ICMS. Agora, se o serviço de transporte ficar em apenas um único município, incidirá o ISS. Aqui, como diz, sai de um município X e vai para o município Y. Trata-se, portanto, de um serviço de transporte intermunicipal, sujeitar-se-á ao ICMS, conforme artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal. Letra D. O ICMS a ser recolhido para o Estado. Claro, né? ICMS é um tributo estadual, artigo 155,
prevê isso, estadual e distrital, e vai ficar para o estado por se tratar de um serviço de transporte intermunicipal. Foi? Próxima questão. Questão 5. Município X, desejando fomentar os pequenos negócios de tinturaria e lavanderia na cidade, item 14.10 da lista anexa à lei complementar, editou em 2018 lei ordinária que fixou a alíquota do imposto sobre serviços em 1,5 sobre o preço desses serviços. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Letra A referida alíquota de ISS não poderia ser fixada por lei ordinária, mas sim por lei complementar. A referida alíquota de ISS foi fixada sobre base de cálculo equivocada, pois não deveria incidir sobre o preço do serviço. Letra C. A referida alíquota de ISS não viola a alíquota mínima geral de ISS estabelecida em lei complementar federal, pois os serviços de tinturaria e lavanderia constituem uma das hipóteses de exceção à regra geral da alíquota mínima. E letra D, a referida alíquota de ISS viola a alíquota mínima geral de ISS estabelecida em lei complementar federal. E então, o que nós temos aqui? O ISS, como disse na questão anterior, é um tributo que está previsto no artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal, é de competência municipal, então é o município que vai instituir, tratar sobre o ISS, mas a Constituição Federal, em seu artigo 156, parágrafo 3º, determina que as alíquotas mínimas e máximas do ISS só podem ser tratadas por lei complementar. E a lei complementar 116, que é a lei complementar do ISS, determinou, em seu artigo 8º, que a alíquota mínima de ISS é 2% e a alíquota máxima de ISS é 5%. O que isso significa dizer é que, em que pese o ISS ser um tributo municipal, que cada município pode legislar sobre o ISS, como a Constituição disse que cabe à lei complementar fixar as alíquotas mínimas e máximas do ISS, e a lei complementar 116 fixou que a alíquota mínima de ISS são 2% e a máxima 5%, então nenhum município do Brasil poderá ter uma alíquota inferior a 2%, assim como nenhum município poderá ter uma alíquota superior a 5%. Então, de fato, essa lei que trouxe uma alíquota de 1,5%, ela é inconstitucional, porque a alíquota mínima é de 2%. Então, letra D é a correta, a referida alíquota de ISS viola a alíquota mínima geral de ISS estabelecida em lei complementar, porque a alíquota mínima é de 2% e a máxima de 5%. Artigo 8º da Lei Complementar 116 de 2003. E última questão, temos lá. Mário inscreveu-se no programa de incentivo à aposentadoria mediante indenização promovido pela empresa em que trabalha. A respeito do caso proposto, assinale a afirmativa correta. Mário pagará imposto de renda, já que o valor recebido tem natureza salarial. Mário não pagará imposto de renda, já que se trata de verba espacial. Mário não pagará imposto de renda, já que o valor recebido tem caráter indenizatório. E letra D, Mário pagará imposto de renda em homenagem ao princípio da isonomia. Gente, sobre imposto de renda, tributo de competência da União, previsto no artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal, e artigos 43 a 45 do CTN. Sobre o imposto de renda, temos que nos lembrar que esse imposto incidirá sobre a renda oferida ou proventos de qualquer natureza. Mas o artigo 43 do CTN estabelece que só vai incidir sobre a renda oferida e proventos de qualquer natureza, desde que o contribuinte tenha disponibilidade jurídica ou econômica e que haja acréscimo patrimonial. Então, veja só, eu preciso de um tripé para que haja incidência do imposto de renda. Primeiro, é lógico que seja oferido renda ou provento de qualquer natureza, que tenha disponibilidade econômica ou jurídica sobre essa renda. Em terceiro lugar, que haja um acréscimo patrimonial. Se não houver acréscimo patrimonial, não incide imposto de renda.
quando eu falo de verbas de caráter indenizatório, indenização não acresce patrimônio. Se indenização não acresce patrimônio, sobre verbas de caráter indenizatório não incide imposto de renda. Guarde isso. Qualquer indenização, ainda que seja por danos morais, como não acresce patrimônio, não incide imposto de renda. Então, resposta: Mário não pagará imposto de renda, já que o valor recebido tem caráter indenizatório. Mediante aqui, ó, indenização, então não incide imposto de renda. Com isso, nós fechamos aqui as nossas questões de hoje. Um beijo grande e até mais!